Verso 1. Amém, igreja? Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Atos, no capítulo 5, 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a quem? Aleluia. Se assente dando glória. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, glória. Deus fiel e poderoso, igreja, a palavra do Senhor nos fala, aleluia. Ananias e Safira, aleluia, Deus, marido e mulher, aleluia. E ali naquele tempo a palavra do Senhor nos fala que tudo que era, aleluia, vendido naquele tempo, herdado naquele tempo, era depositado aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor, aleluia, então nos afirma dizendo que Pedro, aleluia, Pedro era um dos maiores discípulos do Senhor e foi um dos homens mais usados, aleluia, nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que quando Ananias e Safira foram para depositar, aleluia, a parte da herança, a parte da herdade, a qual eles haviam vendido um terreno, a palavra do Senhor nos diz que então Ananias e Safira quiseram usurpar, aleluia, usurpar metade, aleluia, daquela venda. Mas ali então, aleluia, Deus ele não deixa nada oculto, Deus ele não deixa nada escondido que não seja, aleluia, revelado. Ali, aleluia, Pedro era um homem usado, aleluia, nas mãos de Deus, era um homem ungido e escolhido por Deus. E a palavra do Senhor nos fala que quando ele foi, aleluia, Ananias, depositar aos pés, aleluia, do templo, ali então, aleluia, Pedro, ele já abre a boca respondendo sobre o pecado oculto de Ananias, sobre o pecado, aleluia, que ele estava ocultando, não diante do homem, mas diante de Deus. Ali, aleluia, Deus é Deus que revela o profundo, oculto, escondido. Deus é Deus que revela e não deixa nada escondido, e não deixa, aleluia, os teus filhos enganados, sem antes, aleluia, ser revelado. Deus está dizendo: ei, a minha igreja não passa, aleluia, por nada sem eu ter revelado, não passa, aleluia, por nada sem eu ter falado. Tudo que você passa, aleluia, ou está passando, Deus já havia revelado para você que passaria, Deus já havia mostrado para você que passaria. Então Deus está dizendo: ei, não há nada oculto que não seja revelado, porque o homem pode não ver, mas Deus ele vê tudo. E então, aleluia, Pedro ele diz para Ananias: ei, Ananias, porque deixou Satanás encher o teu coração e viestes, aleluia, mentir com a metade da herdade. Se ficasse, aleluia, não seria teu. De qualquer jeito, aleluia, ele doando ou não, Deus tinha uma bênção para ele, porque nada, aleluia, que você deposita no altar de Deus, Deus não deixa, aleluia, faltar. Nada que você entrega nas mãos do Senhor, Deus não deixa, aleluia, faltar.
E então, aleluia, Pedro estava dizendo para Ananias: ei, porque, aleluia, encheu teu coração de mentira, de engano, deu lugar, aleluia, a Satanás, aleluia, Jesus, mentindo, aleluia, no altar de Deus, aos pés do Senhor. E então, aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando Pedro termina de falar, Ananias cai duro, Ananias perde o seu fôlego de vida, por causa, aleluia, da sua mentira, por causa, aleluia, do seu engano, porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. As pessoas acham, aleluia, que vão ficar pecando contra Deus, e Deus não vai fazer nada. Vão ficar mentindo, usurpando na casa de Deus, e Deus não vai fazer nada. Vão ficar enganando, aleluia, falando até mesmo às vezes coisas que Deus não mandou falar, e Deus não vai fazer nada. Mas Deus está mostrando, aleluia, que Ele é Deus que revela, e Ele é Deus que cumpre. Tudo aquilo que Ele falou para você, meu amado, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele te revelou, Ele vai fazer. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra do Senhor é fiel. Não era Pedro, aleluia, que estava falando, mas era a boca de Deus, aleluia, usando a boca de Pedro, para poder profetizar na vida de Ananias. Porque Deus estava vendo a mentira no seu coração. Assim, aleluia, glória a Deus. Quando a mulher de Jeroboão foi tentar enganar o profeta Aias, Deus já havia revelado. Porque não há nada, aleluia, oculto aos olhos de Deus. Quando Jonas, aleluia, tentou se esconder, aleluia, dentro daquele barco, que ao invés de ir para Nínive, ele estava indo para Tarsis. E Deus permitiu o vento forte, porque não há nada que se esconda aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor, aleluia, está nos dizendo nesta noite: não há nada, aleluia, que Deus não tenha mostrado para você que Ele faria. Não há nada, aleluia, que Deus não tenha revelado para você que Ele, aleluia, que aconteceria. Então Deus só está confirmando, assim como Ele confirmou através da boca de Pedro. Pedro, aleluia, outrora foi o primeiro discípulo a ser chamado pelo Senhor. Pedro, aleluia, teve as suas falhas, aleluia, diante de Deus. Pedro teve, aleluia, as suas falhas, os seus pecados, as suas transgressões, aleluia. Mas em todo tempo Pedro reconheceu e não quis continuar, aleluia, nas velhas práticas. Não quis continuar, aleluia, errante. E cada dia mais Pedro, aleluia, se aproximando de Deus, Deus se aproximou dele. E então a palavra do Senhor nos fala, aleluia, louvado seja Deus, que através, aleluia, de Pedro e João, caminhavam, aleluia, os dois discípulos do Senhor, pregando, evangelizando e sempre, aleluia, dando testemunho. E então a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizendo que ali então, aleluia, depois que Ananias perde o teu fôlego de vida, então a sua mulher Safira vê que ele estava demorando e vai atrás dele. E quando, aleluia, ela chega diante, aleluia, dos apóstolos do Senhor, Pedro então lhe faz uma pergunta: se era verdade que eles haviam vendido aquele terreno por determinado valor. E aquela mulher, na influência de seu marido, confirma. E então a palavra do Senhor nos fala que então, aleluia, Safira, ela também morre junto com o seu marido, por causa da sua mentira, por causa do seu pecado.
Assim, meu amado Deus está dizendo: o marido não salva a esposa não salva o marido. Pedro ainda deu uma chance para ela falar a verdade, mas ela permaneceu, aleluia, naquilo que o seu esposo havia dito. E Deus está dizendo: se ela tivesse falado a verdade e entregado aos pés do Senhor tudo aquilo que lhe foi prometido, talvez ela não teria morrido como seu marido. Mas ela foi acompanhar, aleluia, o teu marido e caiu junto com ele. E Deus está dizendo: você está vendo, meu filho? Cuidado, aleluia, com quem você tem andado. Cuidado, aleluia, onde você tem ido. Cuidado, aleluia, com as palavras que têm saído da tua boca. Porque em tudo Deus, Ele tem te visto. Em tudo Deus, Ele tem te contemplado. E Ele está dizendo: ei, Safira acompanhou seu marido e pereceu. A salvação, ela é individual. Você não tem que acompanhar o que o teu marido faz ou o que a tua esposa faz. Você não tem que acompanhar, aleluia, glória a Deus, o que o teu filho faz. Você não tem que acompanhar o que os seus coleguinhas de trabalho faz. Você tem que fazer a diferença por onde você passar. Você tem que fazer a diferença por onde você andar. Porque o que estamos vendo, aleluia, nos dias de hoje, são, aleluia, a igreja do Senhor. Aqueles que se dizem crente, aleluia, andando, aleluia, de qualquer jeito, andando de qualquer maneira, falando, aleluia, de qualquer jeito, falando de qualquer maneira, e se esquecendo que tem que ser separado, que tem que ser ungido, tem que ser escolhido, aleluia, do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o homem e a mulher, quando ele é ungido do Senhor, quando ela é ungida do Senhor, ele é separado. Ela não se contamina, ele não se contamina, mas faz a diferença por onde passa, faz a diferença por onde caminha. Aleluia. Deus está dizendo para você, nem nas suas amizades Ele não te deixa enganado, nem no meio, aleluia, de rodinha de amigos, Ele não te deixa enganado. Ele te mostra, Ele te revela. Deus está dizendo a ele: cuidado, aleluia, não faça como Safira, não anda pela cabeça dos outros, não anda pelos passos dos outros. Porque Jesus, Ele está dizendo: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho não é o teu amigo, aleluia, te levando para a balada. O caminho não é o teu amigo, aleluia, te levando para os bares, te levando, aleluia, para os estádios. O caminho, aleluia, é Jesus. O caminho é o Senhor, aleluia. Ele é o nosso único caminho. Rabassuricandarácia. Aleluia. E você acha, aleluia, que por causa dessa unção, dessa graça, Pedro era amado? Os discípulos do Senhor, aleluia, eram amados? Todos, aleluia, têm as suas falhas. Todos têm as suas falhas. Todos têm, aleluia, os seus pecados. Mas nós estamos aqui lutando, aleluia, para fugir do pecado, para fugir, aleluia, louvado seja Deus, das prevaricações deste mundo. Pedro, aleluia, louvado seja Deus, ele pregou a palavra do Senhor, e a palavra de Deus nos diz, aleluia, que Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas, aleluia, Deus. 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E não porque, aleluia, e não porque Pedro pegou
uma palavra aonde, aleluia, ele estava compactuando com o pecado. E não porque Pedro pregou uma palavra aonde ele passava a mão na cabeça das pessoas, mas foi por causa da verdade, a palavra da verdade, a palavra da renúncia, a palavra do conserto, a palavra da santidade. Porque o que salva o homem e a mulher é a palavra da verdade, não é uma palavra, aleluia, aonde vai aumentar o teu ego, mas é uma palavra aonde, aleluia, confronta o pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. O que podemos ver, aleluia, nos dias de hoje, são cada dia mais pessoas pregando uma palavra para levantar o ego do irmão, para passar a mão na cabeça da irmã. E Deus está dizendo: não, eu não te chamei para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não te chamei, aleluia, para ocultar pecado de ninguém. Eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei para fazer discípulos. Então não busque, aleluia, ter identidade como teu irmão, mas busque ter a sua própria identidade. Porque, aleluia, eu estou dizendo para a minha igreja hoje: por amor a mim sereis açoitado, sereis afrontado, sereis caluniado, mas permaneça, aleluia, até o fim. Deus está dizendo para a tua igreja hoje: o que vai salvar as almas não é a igreja, aleluia, alargar a doutrina, alargar o pecado, mas é pregar a verdade, é falar a verdade. Aleluia. Porque não adianta pregar mentiras aqui, porque quando chegar lá no último dia, é a palavra da verdade que vai permanecer. Não adianta falar falsas profecias aqui, porque lá no último dia vai ser, aleluia, a palavra da verdade que vai prevalecer. Então deixa Deus te usar, aleluia, porque você não está aqui para fazer amigos, você não está aqui para ficar, você está aqui de passagem. Então, se você está aqui de passagem, doa quem doer, prega a palavra, doa quem doer, entrega a mensagem, doa quem doer, entrega a profecia, porque, aleluia, não é com você, mas é com Deus, aleluia, é de Deus, aleluia, porque nada, aleluia, nada é impossível para Deus. Tudo Deus está vendo. Tudo Deus está contemplando. Então faça, aleluia, como Pedro. Seja um Pedro, aleluia. Pregue a mensagem da verdade. Porque não tem aquele hino da harpa: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, se você ama a mensagem da cruz, carregue a tua cruz. Fica firme, não desanima, não desista, porque você vai receber a coroa da vida, aleluia, Deus. Então, só creia e não desanime. Seja a boca de Deus na terra, e Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.